Olá! Nessa videoaula veremos mais um método para encontrar a inversa de uma matriz. Apesar de o título falar em método de Gauss-Jordan, algo que provavelmente você nunca escutou falar, o método é muito semelhante ao escalonamento. Como vocês sabem tudo de escalonamento, não terão dificuldades nessa aula. Nós aprendemos o que era uma matriz na forma escalonada para servir de ponto de parada do escalonamento. Agora aprenderemos o que é uma matriz na forma escalonada reduzida, que servirá de ponto de parada do método de Gauss-Jordan. Uma matriz está na forma escalonada reduzida quando três condições são satisfeitas. A primeira é que ela deve estar escalonada, a segunda é que todos os pivôs devem ser iguais a 1, e a terceira é que em cada coluna que possui pivô, o pivô é o único elemento diferente de zero. Vejamos alguns exemplos. Como a matriz A tem suas linhas nulas na parte de baixo e entre as linhas não nulas o número de zeros à esquerda aumenta, então A está escalonada. Os três pivôs são iguais a 1, então a segunda condição também é satisfeita. Nas colunas onde estão os pivôs, os outros elementos são iguais a zero. Portanto, a terceira condição também é satisfeita e a matriz está na forma escalonada reduzida. Vamos à matriz B. Claramente, B está escalonada. Seus pivôs são iguais a 1, então a segunda condição também é satisfeita. Por fim, nas colunas com pivô, os outros elementos são iguais a zero. Assim, B está na forma escalonada reduzida. Vejamos a matriz C. C nem escalonada está. Observe que o número de zeros à esquerda do primeiro elemento não nulo não aumenta da linha 2 para a linha 3. Logo, C não está escalonada e, portanto, não está na forma escalonada reduzida. Vamos agora à matriz D. D está escalonada, então a primeira condição é satisfeita. Porém, D possui um pivô diferente de 1. Isso diz que a segunda condição não é satisfeita e, com isso, D não está na forma escalonada reduzida. Um alerta aqui é que D está na forma escalonada, mas não na forma escalonada reduzida. Por fim, vamos à matriz E. Claramente, E está escalonada. Todos os pivôs são iguais a 1. Mas ao testar os elementos nas colunas dos pivôs, nem todos são iguais a zero. Com isso, a terceira condição não é satisfeita e a matriz não está na forma escalonada reduzida. Uma observação importante aqui. Se uma matriz é quadrada de ordem n, possui posto n e está na forma escalonada reduzida, então essa matriz é a matriz identidade. Vamos ver por quê. Uma matriz com posto n tem que ter n pivôs. Já vimos na última aula que, nesse caso, os pivôs estão sobre a diagonal principal. Como a matriz está na forma escalonada reduzida, então os pivôs são iguais a 1 e todos os outros elementos das suas colunas são iguais a 0. Isso dá exatamente a matriz identidade. Faça alguns exemplos e pense sobre isso. Vamos agora apresentar o método de Gauss-Jordan. O método é quase igual ao escalonamento. Aplicar uma sequência de operações elementares por linhas a uma matriz. A diferença é que o método de Gauss-Jordan acaba quando a matriz final está na forma escalonada reduzida e não na forma escalonada. De uma forma mais visual, você aplica várias operações elementares à matriz inicial até obter uma matriz na forma escalonada reduzida. Nós poderíamos apresentar aqui um algoritmo como fizemos para o escalonamento, mas como o processo aqui é bem semelhante, vamos ver como funciona em exemplos. Vamos seguir o algoritmo do escalonamento e indicar quando o procedimento difere. Seguindo o escalonamento, devemos olhar para a primeira coluna e verificar se é necessário trocar linhas. Nesse caso, sim, pois a primeira entrada é zero. Seguindo o escalonamento, devemos zerar os outros elementos da coluna. Aplicando as operações corretas, concluímos o passo 2. Não faremos os detalhes das operações aqui, pois isso já foi feito antes. Recomendamos que você pause cada etapa para fazer as contas. A próxima etapa do escalonamento é marcar em vermelho a parte que não vai ser mais usada e reiniciar com a parte em verde. Olhando para a primeira coluna da parte em verde, ela é toda nula. Logo, marcamos em vermelho e seguimos com o restante em verde. A primeira coluna da parte em verde inicia por 0, então temos que trocar linhas. Aqui trocamos as linhas 2 e 3. Note que até aqui tudo foi exatamente igual como no escalonamento. Na próxima etapa temos a primeira diferença. No escalonamento normal, deveríamos transformar em 0 o elemento menos 2. O que o algoritmo diferencia aqui é que devemos zerar os números da coluna que estão em vermelho também. Isso vai contra o que falamos na aula de escalonamento, que a parte em vermelho não seria mais alterada. Bom, lá no escalonamento não era mesmo, mas aqui é outro procedimento. Aqui pode. Nós não usaremos as linhas em vermelho para mexer em outras, mas precisaremos das outras para mexer nas linhas em vermelho. Nessa situação que estamos, a sequência natural do escalonamento diz para somar o múltiplo da linha 2 à linha 4 para zerar a entrada menos 2. O que faremos a mais aqui é somar o múltiplo da linha 2 à linha 1 para zerar a entrada 2 em roxo. As operações necessárias aqui são linha 1 igual a linha 1 mais 2 vezes linha 2 e linha 4 igual a linha 4 menos 2 vezes linha 2. Após essas operações, seguimos o curso natural do escalonamento, marcando em vermelho linha e coluna usadas. Devemos seguir com a parte em verde. Na primeira coluna da parte em verde, não precisamos fazer nada, podemos ir ao passo 2. O passo 2 muda da mesma forma que fizemos antes. Além de zerar a entrada menos 2 que fica abaixo, também devemos zerar as entradas em vermelho. Usaremos múltiplos da linha 3 para somar as linhas 1, 2 e 4. Escolhendo as operações de forma coerente, obtemos o resultado desejado.
Mais uma vez, marcamos a parte em vermelho que não será mais usada. Aqui sobra apenas uma matriz 1 por 1. Se fosse escalonamento, já teria acabado aqui. Mas, para chegar à forma escalonada reduzida, há mais coisa a fazer. Devemos transformar em zero os elementos acima do 1/3 em verde. Escolhendo as operações coerentes e indo para a parte de cima da tela por falta de espaço, obtemos o resultado. Note que essas etapas fizeram com que as colunas que têm pivô só tenham o pivô como elemento diferente de zero. Para que a matriz esteja na forma escalonada reduzida, só falta os pivôs serem iguais a 1. Isso é fácil de fazer usando as operações tipo 2, multiplicando cada linha com pivô pelo inverso do seu pivô. Nesse caso, devemos multiplicar as linhas 2, 3 e 4 por menos 1, 1/3 e menos 3, respectivamente. Como a matriz obtida está na forma escalonada reduzida, então o método de Gauss-Jordan termina aqui. Percebi aqui que vocês gostaram e estão doidos para praticar, então vai aí um exercício. Pausem o vídeo e aplique o método de Gauss-Jordan a essa matriz. Vamos lá! Seguindo a ideia do escalonamento e encurtando um pouco as etapas, aqui já estamos no passo 2 de zerar os elementos em roxo. Escolhendo as operações convenientes, resolvemos tudo o que tem para fazer na primeira coluna. Agora devemos zerar os elementos em roxo 2 e 1. Como antes, escolhendo as operações corretas, chegamos à matriz menos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Na terceira etapa de zerar elementos, precisamos zerar as entradas 1, 3 e 2, 3. Multiplicando a linha 3 por menos 1 e somando as linhas 1 e 2, chegamos a uma matriz que está quase na forma escalonada reduzida, exceto por um pivô. Multiplicando a linha 1 por menos 1, terminamos o processo. Diferentemente do escalonamento, em que escalonamentos diferentes podem levar a matrizes escalonadas diferentes, métodos de Gauss-Jordan com operações diferentes sempre levam à mesma forma escalonada reduzida. Para ilustrar o teorema, imagine que Leandro e Nicola partiram de uma mesma matriz A e aplicaram operações elementares até chegar a uma nova matriz na forma escalonada reduzida. O que o teorema diz é que ambos obtiveram a mesma matriz, independentemente das operações escolhidas. Lembra do teorema que vimos no final da aula passada? Tínhamos visto uma equivalência entre 3 afirmações. Agora podemos incluir mais uma afirmação equivalente à lista. Vimos no início dessa aula que uma matriz quadrada de ordem n posto n que está na forma escalonada reduzida deve ser a matriz identidade. Essa versão do teorema com 4 afirmações decorre dessa conclusão. Bom, você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com encontrar a matriz inversa, que é o título dessa aula. Ok, vamos lá. Tem um teorema que nos dá um caminho para calcular a inversa usando o método de Gauss-Jordan. Em resumo, inicie com uma matriz A que você quer calcular a inversa. Aplique o método de Gauss-Jordan até obter a matriz identidade como resultado. Exatamente a mesma lista de operações usadas no método, aplique a matriz identidade. Milagrosamente, o resultado obtido ao final será a matriz inversa de A. Vamos ver em um exemplo. Essa matriz é a mesma que já usamos de exercício nessa aula. Vamos copiar aqui o método de Gauss-Jordan que já usamos. O que o teorema diz é, conserve as operações e aplique-as partindo da matriz identidade. Assim, vamos apagar as matrizes e manter as operações. E vamos colocar como matriz inicial a matriz identidade. Feito isso, agora é só aplicar as operações. Veja que não precisamos descobrir as operações a serem usadas, elas já estão fixadas. É só seguir. Aplicando as duas primeiras, obtemos 1, 0, 0, 2, 1, 0 e 1, 0, 1. Aqui aplicamos mais um passo. Aqui um outro passo. Lembrando que você deve pausar e conferir essas contas. Não nos deixem fazer essas contas sozinhos. Aplicando a última operação, o processo termina. O que o teorema diz é que essa matriz do final é a inversa da matriz do enunciado. Convidamos vocês a tirar a prova multiplicando ambas e verificando que dá a matriz identidade. Mais um exemplo, agora 2 por 2 para não dar tanto trabalho. Como não temos o método de Gauss-Jordan pronto, devemos executá-lo primeiro. Inicialmente, zeramos a entrada 2, 1. Agora, zeramos a entrada 1, 2. Por fim, transformamos a entrada 2, 2 em 1, finalizando o processo de Gauss-Jordan. Agora devemos copiar as operações e aplicar a matriz identidade para encontrar a inversa. Como temos espaço na tela aqui, ao invés de apagar, reescrevemos todas as operações abaixo em azul. Aplicando todas elas, o resultado final é menos 2, 1, 3 meios e menos meio. E essa é a inversa da matriz A inicial. Confira todas essas contas e tire a prova. Agora exercícios para vocês se divertirem. Pausem o vídeo e encontrem a inversa das matrizes A e B usando o método de Gauss-Jordan. Vamos lá. Iniciamos com a matriz A. Aplicando a primeira etapa do método, zeramos as entradas 2, 1 e 3, 1. Na próxima etapa, deveríamos zerar o 2 na entrada 1, 2 e o menos 7 na entrada 3, 2. Mas aqui já podemos perceber que a linha 3 é igual à linha 2, fazendo com que não tenha inversa. Para deixar bem explícito, fazemos a operação linha 3 igual a linha 3 menos linha 2, obtendo uma linha de zeros. Note que isso completa o escalonamento, mas não o método de Gauss-Jordan. Com o escalonamento completado, podemos encontrar o posto, que nesse caso é 2. Como o posto não é igual à ordem da matriz, que é 3, então A não possui inversa.
O processo de Gauss-Jordan até poderia continuar aqui, mas nunca será possível obter a matriz identidade como resposta. Como nosso objetivo era apenas calcular a inversa, não faz sentido continuar. Vamos à matriz B. Primeiro zeramos as entradas 2, 1 e 3, 1. Depois zeramos as entradas 1, 2 e 3, 2. Na terceira etapa, zeramos as entradas 1, 3 e 2, 3. O resultado aqui é uma matriz diagonal. Falta apenas transformar os pivôs em 1. Multiplicando a linha 2 por menos 1/3, que é o inverso do pivô menos 3, e a linha 3 por 3, que é o inverso do pivô 1/3, obtemos a matriz identidade. Agora copiamos as operações e iniciamos com a matriz identidade. Aplicando as operações uma a uma, obtemos a matriz inversa de B como resultado. Não deixe de conferir as contas. Para finalizar, vamos ver uma outra forma de usar o método. Ao invés de aplicar as operações à matriz inicial para depois aplicar a matriz identidade, que tal fazer tudo ao mesmo tempo? Essa é a ideia aqui. Criamos uma matriz formada por duas partes, uma delas sendo a matriz inicial e outra a matriz identidade. Agora vamos aplicando as operações de forma a transformar a matriz inicial na matriz identidade, mas fazendo ao mesmo tempo as operações na matriz identidade. É como se estivéssemos aplicando operações a uma matriz 3×6. Vamos lá! Primeiro zeramos os elementos 2, 1 e 3, 1. Note que as operações são aplicadas à linha pensando que a linha tem 6 entradas, e não apenas as 3 entradas iniciais. Agora zeramos as entradas 1, 2 e 3, 2. Na terceira etapa, zeramos as entradas 1, 3 e 2, 3. Por fim, multiplicamos as linhas pelos inversos dos seus pivôs para que a matriz do lado esquerdo vire a matriz identidade. Como as mesmas operações foram aplicadas ao lado direito da matriz que iniciou como matriz identidade, então o novo lado direito que obtemos é a matriz inversa da matriz inicial. Nossa videoaula encerra aqui. E adivinhem, a lista de exercícios está cheia de inversas para vocês calcularem. Até a próxima!